Ele entende do negócio, mas ele não entende de negócio. Se eu entendo do negócio, mas não entendo de negócio, eu tenho um problema. Sei, mas não faço. Porque se a pessoa sabe, mas não faz, o problema dela é maior do que quem não sabe. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja onde você está. Estamos aqui com mais um Success Code Podcast. Hoje temos aqui um especialista de neurociências e negócios, com mais de 2.000 apresentações em diversos palcos, criador de metodologias de desenvolvimento emocional e empresarial, criador da Escola de Sucesso, com mais de 150 turmas, com milhares de alunos espalhados pelo mundo. Com vocês, Felipe Borba. Muito obrigado, Márcio, pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui, poder contribuir. Eu acredito que a chave da riqueza chama-se servir. Quanto maior a nossa capacidade de servir as pessoas com aquilo que temos de melhor, maior é a ascensão, tanto na nossa vida, quanto na vida daqueles que conectam-se conosco em algum nível. Eu acredito que o conhecimento é a distância entre tudo. Inclusive, uma das frases mais compartilhadas do meu livro é a frase que diz: saber é bom, saber muito é excelente, saber tudo é impossível, aprender constantemente é imprescindível. Felipe, a gente geralmente tem aqui uma introdução, conversar um pouco antes do podcast, mas eu não quis ter essa introdução contigo. Eu te vi na palestra, convivi um dia antes, vi a sua excelente palestra aqui em Dubai, no Mar da Consciência, da nossa querida Ana, e eu falei, tem que chamar o Felipe para o podcast. E eu logo de cara identifiquei que você tem muita a agregar, seja para pessoal que vive em Dubai, seja pessoal que vive no Brasil, e é uma honra ter você aqui. Muito, muito obrigado. Felipe, fala para nós o que você tem feito aí para ajudar os empresários, ajudar as pessoas que têm desenvolvido esse conhecimento. Primeiro ponto é que uma empresa ela é tão forte quanto as pessoas que a lideram. Quando uma empresa ela possui um líder que ele tem desenvolvimento naquilo que é necessário para ele governar, liderar, influenciar as pessoas para que elas realmente conduzam a empresa para a direção onde a cultura almeja, define o resultado. Então, se a cultura ela segue um caminho e o objetivo segue outro caminho, eles estarão cada vez mais distantes. E quando você está no caminho errado, quanto mais você acelera, mais longe do objetivo você fica. O meu trabalho consiste em construir metodologias estratégicas para trabalhar do empresário à empresa. Imagina que existe o combustível no tanque de combustível do carro e existe o motor do carro. Para que ele se locomova, não basta o combustível e o motor. No meio disso, tem a bomba de combustível. Se o carro estiver com a bomba de combustível danificada, estragada, o carro não se locomove. Mesmo que o motor esteja intacto, mesmo que o tanque de combustível esteja cheio. A bomba de combustível não funcionando, mesmo sendo uma peça muito pequena comparado com o tanque de combustível e comparado com o motor, ele não se locomove. A estrutura emocional do líder é a bomba de combustível. E muitas empresas não se locomovem mesmo tendo um ótimo negócio, mesmo tendo um mar de oportunidades, porque as oportunidades ela é o combustível. A empresa é o motor, ela precisa se mover na direção dos seus objetivos. Mas se a bomba de combustível ela não está funcionando, as coisas não acontecem como poderiam acontecer. Eu gosto muito de uma definição de liderança que foi atribuída a Harvard, que é uma forma de olhar para o real significado. E eu acredito ser muito inteligente essa definição, porque ela diz: liderar é tornar o resultado dos outros melhor
com o resultado da sua presença e garantir que isso permaneça na sua ausência. Então, muitas vezes, o líder ele não constrói um sistema empresarial de modo em que a empresa opere de uma forma fluida, sem a dependência direta da execução dele ou da observação dele. Então, ao invés dessa empresa ela crescer com estrutura e resultado, ela cresce no entorno do líder. E tudo passa a depender dele. E quando tudo passa a depender dele, você tem uma bomba de combustível recebendo um fluxo muito maior de combustível do que ela dá conta. Aos poucos, essa bomba de combustível ela vai dar problema e vai afetar o funcionamento do motor. E aí muitas vezes tenta corrigir o motor e não tem o que faça com a empresa e tenta corrigir o motor. Se você não corrigir o empresário, você não corrige a empresa. Mas o problema não está no motor, não está no mercado. Eu preciso fazer estratégias de marketing, eu preciso fazer estratégia de branding, eu preciso trazer novos clientes e faz um movimento muito grande para trazer novos clientes. Só que quanto mais clientes surgem, mais sobrecarrega o líder. E muitas vezes ele não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. Inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações. Então ele não consegue mais lidar com o fluxo de demanda que depende exclusivamente dele. E ele pensa onde o problema está no mercado, ou o problema está na empresa. Mas muitas vezes o problema está onde? Na bomba de combustível. Não é o motor e nem o combustível. A bomba de combustível está recebendo mais combustível do que ela dá conta. Então precisa fazer o quê? Uma regulagem e mandar o combustível na quantidade necessária. Acontece que em um negócio as tarefas não podem parar. Então eu preciso ter metodologia, colocando cada pessoa no lugar certo na empresa. Porque muitas vezes você tem empresários com um nível de capacidade 3, por exemplo, em uma escala de 1 a 5, operando em tarefas 1. Ou seja, é um desperdício. São pessoas com potenciais estratégicos de crescimento do negócio operando em circunstâncias operacionais, que são fundamentais e necessárias, mas precisa de pessoas para serem treinadas para isso. E eu vejo muito nas empresas hoje, são milhares de empresários que já passaram pelos meus projetos nos últimos anos, assim como nos meus próprios negócios e empresas, é muito nítido eu perceber quando eu me conecto com empresários e quando eu mentoro empresários na estruturação da carreira e da empresa. Muitos dizerem assim, mas as pessoas não têm mais o que fazer com elas. Eu digo, então você deve se incluir nesse processo, porque talvez não tenha mais o que fazer contigo. Ele entende do negócio, mas ele não entende de negócio. Se eu entendo do negócio, mas não entendo de negócio, eu tenho um problema. Dizem que quando uma pessoa é bom fazer negócio em um setor, num produto, é bom fazer negócio em qualquer coisa, né? Porque, na verdade, a base é a mesma, correto? Perfeito. A estrutura mental e psicológica é a mesma. Tem uma frase que diz, o cachorro leva as pulgas por onde vai. Correto. Então, tem uma metáfora que diz, aonde eu vou, eu estou. Então, se aonde eu vou, eu estou, automaticamente, se eu tenho uma competência de liderar pessoas, eu lidero onde eu estou. Se eu sou incompetente na habilidade de liderar pessoas, eu sou incompetente onde eu estou. Então, muitas vezes, é esquecido de olhar para o desenvolvimento das competências do líder. Comunicação, liderança, resiliência, autocontrole, que são elementos-chave na jornada de implementação de metodologias nas empresas, que é o famoso sei, mas não faço. Porque se a pessoa sabe, mas não faz, o problema dela é maior do que quem não sabe. É muito mais fácil eu ensinar do que desbloquear. Porque o nosso cérebro, ele nos defende com 3 vezes mais força a uma informação nova por já possuir uma estrutura anterior. Então, quando eu sei, mas não faço, o meu problema é maior do que quem não sabe. Porque eu já tenho uma estrutura base ali e todo o meu funcionamento se dará dentro dessa estrutura, dentro dessa lógica. Você me falou ali no início que geralmente, né, as pessoas têm essa de abrir empresa e vai muito pelo sonho, né? Uhum. E não pela praticidade da coisa. Qual a sua visão sobre isso?
muitos empresários eles se movem muito mais por sonho do que por educação. Então, o preço da educação você paga uma vez. O preço da ignorância você paga a vida toda. É muito comum quando empresas participam, por exemplo, da minha mentoria que chama Empresário 5 vezes mais, que é uma mentoria de 12 meses, onde nós lapidamos o que eu chamo de 4 E's. O emocional, o empresário, a estruturação e a escala. Do empresário à empresa. E quando eles passam por essa jornada, eles investem uma vez na jornada. Ele faz um investimento, ele fica 12 meses participando de um grupo de mastermind, tendo aulas ao vivo semanais, tendo encontros presenciais e imersões, acesso às mais validadas ferramentas práticas de gestão e implementação. Então, quando ele faz esse investimento, nós percebemos isso na série de 1000 depoimentos dos nossos alunos, que eles colhem por 1, 2, 5, 10 ou mais tempo, mais anos, aquele conhecimento adquirido. Só que a ignorância, ela mantém a pessoa estagnada e muitas vezes com uma dificuldade de sair de onde ele está. Porque o conhecimento, ele é liberdade. Conhecimento é liberdade. Autoconhecimento é libertador. Se eu tenho conhecimento, mas não tenho o autoconhecimento, eu fico estagnado. Então, o conhecimento ele me tira da ignorância. O autoconhecimento ele me tira da estagnação. E a partir do momento que eu saio da estagnação, é porque eu saí apenas do campo do sonho. Eu entrei no campo da metodologia. Eu saí de entender do negócio para entender de negócio. Vamos imaginar o seguinte, que uma empresa, ela é a empresa que produz essa água aqui. Então, essa água aqui é um profissional que trabalhava em uma empresa que produz essas garrafas. E então, lá nessa empresa, ele, no processo produtivo da garrafa, da embalagem, de embalar a água nessa garrafa, ele era alguém expert naquilo. E chegou um determinado momento que ele se sentiu, poxa, mas eu sou tão excelente em produzir o que eu faço no meu trabalho, que eu sou melhor do que o próprio dono, eu sou melhor do que o Márcio, que é o dono da empresa. E ele começa aos poucos a considerar uma ideia. E por que eu não tenho o meu próprio negócio de produção de água? Poxa, eu sou melhor que o próprio Márcio. O dono do negócio vem me pedir informações, muitas vezes, de se está certo, como que faz essa água. E aí um dia ele está em um grupo de amigos, conversando com alguém, e aí nesse grupo alguém disse para ele, poxa, Fulaninho, como é que está o trabalho lá? Ele disse, cara, essa semana foi um estresse, porque eu tinha tanta coisa para fazer, e no fim eu tenho que assumir tudo. Cara, por que tu não abre teu próprio negócio? E ali ele começa a considerar, poxa, mas eu sou melhor que o cara para fazer essa água, então eu vou abrir o meu próprio negócio. E ele entende do negócio. E ele toma a decisão de abrir o seu próprio negócio. Então ele vai lá, ele usa alguns recursos que ele possui, ou alguns recursos provenientes do trabalho, ou vai buscar em bancos, e ele encontra o meio e abre o próprio negócio dele. Poucos anos ele quebra. Tá, mas como assim? Ele era melhor do que o próprio dono para fazer o trabalho, por que ele vai quebrar? Porque ele entende do negócio, mas não entende de negócio. Agora não é mais embalar e produzir a água. Agora tem DRE, agora tem contratação, agora tem demissão, agora tem delegação de tarefas, agora tem fluxograma operacional da empresa, agora tem organograma. Em pouco tempo, como que você observa o futuro de uma empresa? Hoje eu faço um diagnóstico empresarial com muitos empresários, que é um diagnóstico gratuito que nós fizemos antes de entender se faz sentido para ele participar da nossa mentoria, e é muito nítido ver o nível de maturidade. E tem empresas com um nível de maturidade muito rasa. Quando essa empresa, o dono, o líder, ele aparece em várias cadeiras do organograma, a empresa tem um problema. E muitos dizem o quê? Mas é que hoje não encontramos mais mão de obra, hoje não tem mais o que fazer com as pessoas, se nós não fizermos isso, nós não temos como nos mover. É claro que não, você não entende de negócio ainda. E aí ele tem uma dificuldade por arrogância de aceitar isso. E ele quer colocar a culpa onde? Sempre no outro. Ou seja, aí está a explicação de entender do negócio e de negócio. E aí o que acontece, Márcio, é que esse cara que sabe fazer água melhor do que o dono da empresa, ele não sabe liderar, ele não sabe comunicar, ele não sabe gerenciar. Então, para ele, gestão é um gesto grande.
e não um fluxograma de ações operacionais, os quais a empresa precisa seguir. Ele não tem uma cultura implementada com missão, visão, valores, condutas, código de honra, cada pessoa agindo no seu departamento corretamente, com mapeamento de perfil comportamental, com pessoas adequadas para o cargo e estratégias que ele possa mensurar o trabalho daquelas pessoas e construir a autonomia, que é o constante balanceamento entre autonomia e controle. Autonomia e controle. Se você dá autonomia, mas não controla, você pode perder as rédeas. Mas se você não dá autonomia, você fica refém daquela atividade-chave da empresa. Então é um balanceamento entre isso. Existem ferramentas validadas que nós implementamos dentro das empresas em um processo de gestão que direciona ela ao alinhamento da empresa. Só que se eu alinho a empresa, mas eu não alinho o líder, eu caio para a armadilha que eu falei no início da minha fala da bomba de combustível. Então, se a bomba de combustível do carro não está funcionando, mesmo tendo combustível e o motor estando impecável no seu funcionamento, ela não anda, porque o problema é a bomba de combustível. Então, o problema está onde? No empresário. Então, eu percebo que muitas vezes o empresário ele busca construir uma equipe que confie nele, o que é natural e importante. Só que bons líderes trabalham para que a equipe confie nele. Grandes líderes trabalham para que a equipe confie nela. Porque uma equipe confiante é impressionante o que ela é capaz de fazer. E aí começa muitas vezes os desafios. O líder tem dificuldade de delegar porque ele não conhece metodologia de delegação. E se nós adentrarmos aqui, conectando os 2 pontos do meu trabalho, que é neurociências aplicado aos negócios. Se nós olhamos para as neurociências, falando do comportamento humano, a consequência que um comportamento gera, que uma experiência gera, tende a determinar a probabilidade dessa experiência, desse comportamento ocorrer novamente ou não. Você consegue me citar aqui casos que você vivenciou de empresários em que começaram de um ponto A e foram para um ponto B, e como eles fizeram isso? Perfeito. Quando uma empresa ela sai de um ponto A para um ponto B, sendo o ponto B, obviamente, maior e melhor que o ponto A, essa empresa ela sempre passa por 4 elementos. Toda empresa que ela cresce e se mantém no topo, ela tem 4 elementos envolvidos. A primeira é a figura de um mentor. Se você pensar, por que a figura de um mentor? Porque o nosso cérebro, conforme ele funciona, nós temos uma área chamada cíngulo subgenual, ou núcleo subgenual, que, entre outras funções, ela é considerada o cérebro social. Ou seja, quando aquilo que nós temos que fazer, nós sabemos, mas quando aquilo que nós temos que fazer, nós sabemos e ouvimos de outra pessoa, aumenta a taxa de execução e engajamento com a tarefa pelo simples fato de ouvirmos de fora. É quase aquele exemplo que é comum ouvirmos. Poxa, parece que eu preciso que venha alguém e me diga para eu fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Sim, nós precisamos pelo funcionamento do cérebro. A arquitetura cerebral é para viver em grupos. Nós somos desenhados para isso. É o exemplo do personal trainer. Na academia, muitas pessoas elas criam um compromisso muito maior de ter que ir no treino que simplesmente ter alguém esperando ela. E aí você passa pelo desconforto, familiaridade e integração, que é a forma que a neuroplasticidade é criada no nosso cérebro. Imagina a neuroplasticidade como uma mata fechada e de tanto você passar ali no meio, você criou um caminho. Então, muitas vezes as pessoas elas criaram caminhos de frustração, de medo, de angústia, porque elas tentaram muito fazer alguma coisa e não conseguiram chegar naquele resultado, porque elas tentaram pelas vias, metodologias ou maturidade inadequada. E ela pensa que aquilo não é mais possível, ela se frustrou. E aí, se nós voltarmos para o condicionamento da minha fala anterior, a consequência que uma experiência gera tende a determinar a probabilidade dessa experiência ocorrer novamente ou não. Então, aos poucos, o líder ele começa o quê? Abraçar todas as coisas, porque ele já se passou por uma frustração, uma angústia passada, que ele já tentou de inúmeras formas e ele não conseguiu aquele resultado, porque ele tentou da forma errada. Então, eu chamo isso de 4 M's, que é a metodologia que eu implemento dentro do meu projeto e que é a metodologia que funciona e faz com que as pessoas saiam do ponto A
para o ponto B, que foi o que você citaste. Qual é o primeiro M? A figura de um mentor. A figura de um mentor para que te direcione, principalmente do ponto de vista emocional. Principalmente emocional. Porque nós tomamos uma decisão em um nível emocional e justificamos com o racional o porquê tomamos aquela decisão. Então nós somos seres emocionais. O nosso cérebro é dividido ao meio por uma estrutura chamada corpo caloso, que divide emoção e razão. Então a emoção coordena a razão coordena a emoção. Nós temos a amígdala cerebral, que é um bulbo de 2,5 centímetros, que os estudos recentes mostram que as dificuldades com procrastinação, com irritabilidade, com desistência, com medos emocionais exacerbados e uma série de questões que impedem, por vezes, de performar, tem uma relação muito forte com a amígdala cerebral, que é a relação luta ou fuga. Então, quando a pessoa está em alto nível de estresse, de ansiedade, de insegurança, ela diminui o funcionamento do córtex pré-frontal. Imagina córtex pré-frontal, CPF, córtex pré-frontal. É responsável, entre inúmeras funções, eu trarei 5. Raciocínio lógico, pensamento sistêmico, tomada de decisão, atenção e criatividade. Quando emocionalmente eu estou desalinhado com uma tarefa ou estou desequilibrado, eu acabo perdendo a capacidade de raciocínio lógico, pensamento sistêmico, tomada de decisão, atenção e criatividade. Agora imagina um líder governando uma empresa sem essas capacidades. Não é que elas não existem, elas estão com atividades acentuadas no sistema límbico do cérebro, que são as emoções. Então ele não consegue tomar decisões inteligentes, ele não consegue agir de forma criativa, ele se concentra muito mais no funcionamento do que no crescimento da empresa. Muito mais em competências funcionais do que competências de crescimento. Trabalha muito mais em um eixo horizontal do que um eixo vertical. E a empresa começa a patinar. Então, a figura de um mentor que entenda de cérebro, que entenda do empresário. Eu entendo do negócio, mas não entendo do comportamento do empresário. Então, eu não estou pronto para ser mentor. O mentor que entende de negócio, mas não entende da cabeça do empresário, ele não está pronto para ser mentor. E o Brasil, infelizmente, o mercado de mentoria é uma mentira. Porque a maioria dos mentores, eu já fui em mentorias, que eu não tenho um acesso direto a isso que nós estamos tendo aqui com o meu mentor. Que eu encontrei o mentor no aeroporto, eu tive que me apresentar para ele que eu era mentorado dele. Você vai nesses eventos no Brasil, eles botam uma tela enorme com 50 palestrantes e treinadores com nomes renomados. E eles dizem assim, se você comprar minha mentoria, você vai ter uma palestra com esse, você vai aprender com aquele, você vai aprender, e você fica lá, nossa, eu vou aprender com todas essas pessoas. Humildemente falando, você não vai aprender bosta nenhuma. Sabe por quê? Porque aqueles 50 que estão lá, eles não vão lá para te ensinar. Eles vão lá para te vender outra coisa. Aí você vai assistir a fala daquela pessoa, no final ele quer te vender outra coisa. Ele não te ensinou. Ele te mostrou que aquilo existe. Ele disse, essa dor é a dor que você tem. Existe um tratamento para ela. Aí você diz, agora eu sei que eu tenho a dor e que existe um tratamento. Mas eu comprei pelo tratamento, você não está me entregando o tratamento. Não, aí ele te vende um tratamento. Aí o que acontece? Tu tem 50 equipes comerciais te enchendo o saco depois. Eu comprei o treinamento do Márcio e ele me prometeu 50 mentores, grandes nomes. Mas eu tenho 50 equipes comerciais me vendendo depois de cada fala e não me entregam realmente o que precisa ser entregue. E aí eu não tenho um contato com o mentor. Então isso não é uma mentoria. Se eu ligar para o meu mentor, ele me atende? Não. Então, mas como assim? Então o que você tem? Você tem um ídolo? Você não tem um mentor. Tu precisa de alguém que tenha isso aqui. Que ele vai na tua empresa, que ele vai conhecer a tua realidade, que ele vai entender o Márcio. Então esse é o trabalho que você faz nesse momento? Um dos trabalhos é isso, é mentorar a pessoa no entendimento real dela. A partir do primeiro M dos 4 M's, que é o mentor, nós vamos para o segundo M, que é a mentalidade. Porque é desenvolvimento de mentalidade. Por quê? Se eu sei o que fazer, mas não faço, eu possuo um bloqueio emocional. A estrutura do resultado, ele começa como o resultado é o amplo. Só que o resultado, ele vem de uma construção de um hábito, e o hábito vem de comportamentos repetidos, e os comportamentos repetidos, eles vêm de uma estrutura emocional. Então, estrutura emocional gera comportamentos. Comportamentos constroem hábitos, neuroplasticidade. E esses hábitos constroem os resultados. Então, todo resultado começa onde? Na estrutura emocional. Se eu não entendo a lógica do exercício que eu preciso executar, eu não consigo desempenho.
Então eu sei o que fazer, mas não faço. Então eu preciso desenvolver nas pessoas uma mentalidade para a tarefa que ela precisa executar. Às vezes o nível de extrato de inteligência dela não é o nível necessário para aquela tarefa. E ele precisa literalmente aprender, se desenvolver em níveis de mentalidade. Quando eu passo pela estrutura do desenvolvimento da mentalidade, eu vou para o terceiro passo, que é método. Se eu não tenho mentalidade, eu não implemento o método. Então, metodologias. E metodologias aplicáveis para a necessidade de cada empresa, não genérico. Eu tenho que entender qual é a necessidade e a ferramenta que eu preciso implementar para dar direção para o meu cérebro para que eu tenha constância, consistência naquilo. E aí vem o processo de crescimento. Então eu tenho que passar por um mentor, alguém que me estimule, alguém que entenda, alguém que me dê direção. Eu preciso de mentalidade para implementar. Eu preciso de metodologias. E aí vem o quarto M, que é o MEI inserido. Então por que eu construo um grupo de mastermind no projeto Empresário 5 vezes mais? Porque o grupo ele dá sustentação e apoio ao desenvolvimento. E eu chamo isso de 4 M's, que é a metodologia que nós implementamos nesse projeto e que nos últimos anos tem sido a ponte de transformação e profissionalização de muitos negócios, carreiras e empresas. Inclusive, nós lançamos uma série de 1000 depoimentos e desses 1000, nós fizemos 100 estudos de caso de empresas com resultados extremamente expressivos comparado com resultados aonde essa empresa estava. E muitas empresas não eram empresas que estavam começando, eram empresas que já estavam há muito tempo no mercado e após implementar metodologia estratégica foi para um novo patamar. Felipe, uma das grandes dores que quase todo empresário tem é a parte de contratação, ter os funcionários corretos, gerir o funcionário, desde contratar corretamente e manter esses funcionários bem alinhados. O que você me fala sobre isso? Uma empresa ela é resultado de pessoas. Não se constrói uma empresa nota 10 com pessoas nota 5. Logo, quando uma empresa ela tem uma equipe que não tem tarefas e organograma a ser seguido, uma equipe que tem uma cultura fraca, uma equipe que o líder ele está muito mais no operacional do que no estratégico. Não há problema estar no operacional, há problema quando não tem ninguém no estratégico. Existem modelos de negócio que o dono do negócio ele é mais operacional porque é da atividade daquele modelo de negócio, mas tem alguém top of mind no estratégico daquela empresa. Eu não vejo problema, dependendo do modelo de negócio do líder ser operacional, do dono ser operacional. Mas alguém tem que estar no estratégico, trabalhando na ascensão. Porque se não tem ninguém lá, a empresa vai encontrar uma estagnação. Então, se o nível de desenvolvimento das pessoas é abaixo do nível projetado de crescimento para a empresa, ela perde tração. Ela não consegue alavancar. Então, um líder, o que ele precisa? Desenhar a cultura da empresa. Cultura, ela devora a estratégia. Ela engole a estratégia. Porque a estratégia é o que o empresário quer. A cultura é o que realmente acontece. Então, o que ele precisa? Construir os processos, o passo a passo das principais atividades-chave e, principalmente, quais são os problemas repetidos. E eu preciso de um fluxograma de problemas repetidos. Isso é uma metodologia que nós implementamos. Fluxograma de problemas repetidos. Bom, esse é o problema que mais se repete. Eu tenho que estancar isso aqui. Eu vou começar por aqui. Então, eu começo por isso aqui. Se você chegar em uma emergência de um hospital e chegou alguém lá que sofreu um acidente, que está todo arrebentado, mas minutos antes dele chegou alguém com uma dor de cabeça. A pessoa chegou antes. Ela está com dor de cabeça, ela está na fila, chegou antes, mas chegou alguém acidentado. Deixa o com a dor de cabeça lá e vai trabalhar o acidente. Mas a minha empresa está com problema de fluxo de caixa, processos comerciais, alinhamento comercial. Em 2025, que é a gravação desse podcast, tem empresas que não têm uma estruturação comercial alinhada. Tem empresa que não tem fluxograma de operações. Então, o que é o problema? As pessoas chegarem na empresa e elas não saber exatamente o que elas precisam fazer. Não ter direcionamento.
Exatamente. E aí é problema do quê? De líder, não de colaborador. E aos poucos a pessoa ela perde o engajamento porque ela se sente perdida com a tarefa. Então o problema começa de cima, né? É o top-down. Felipe, queria quebrar um pouco o padrão aqui e perguntar um pouco sobre você. A gente já falou aqui bastante sobre o negócio, mas quais são os seus sonhos? Quem é o Felipe? O que o Felipe tem feito para amplificar todo esse conhecimento? E o que tem feito por aí? Quem é o Felipe em si? Eu quero ser bilionário. Bilionário em pessoas. Impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Nós temos, todos os dias, 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios e 86.400 segundos para transformarmos a realidade que nós temos hoje em uma realidade completamente diferente do que a qual nós vivemos. E construir esses resultados, ele passa pelo desenvolvimento das pessoas. E eu me incluo nesse processo. Então, eu já li mais de 300 livros sobre desenvolvimento pessoal. Eu possuo graduações na área de desenvolvimento pessoal, especialização em neurociências. Estou na conclusão do mestrado em psicologia, para adentrar no doutorado em neurociências, com o objetivo do quê? De associar esse universo que eu venho há muitos anos trabalhando no mercado corporativo com negócios, com o funcionamento da mente humana, para entender do empresário à empresa. E a minha jornada, a minha história de vida, ela começa com 8 anos, quando eu paro em um semáforo, eu me sensibilizo com aquelas crianças que vêm até ali vender alguma coisa, porque eu já fui uma delas. A única diferença é que na minha cidade, minha querida terra natal, Soledade, no interior do Rio Grande do Sul, lá na minha infância, nada próximo da minha casa tinha sinaleira. Quiçá nem sinaleira tinha. Então eu ia de porta a porta vendendo anjos de gesso. A minha mãe nunca trabalhou externamente, ela sempre trabalhou no lar, cuidando da casa, e o meu pai era garçom. E nós morávamos em uma casa velha de madeira, de um terreno que na época foi cedido pela minha avó para minha mãe, e foi comprado madeira de casas velhas para construir uma casa antiga. E foi onde nós moramos até 2016. E quando as coisas começaram a funcionar e eu comecei a prosperar, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma casa para os meus pais que não chovia dentro. E aí lá aos 8 anos, eu senti a necessidade de ter que ajudar em casa. Porque a renda do meu pai como garçom era baixíssima. E todos os finais de meses eu escutava a mesma coisa. Eu só trabalho para comer nessa casa. Era sempre a mesma coisa. O meu pai ele nunca conseguiu comprar um carro. E eu aprendi com o meu pai honestidade. Eu aprendi com o meu pai valores. Eu aprendi com o meu pai honra. E eu aprendi com o meu pai cuidar de pessoas. Mas negócios eu não aprendi. Eu tive que buscar por conta própria. O primeiro carro da família fui eu que comprei. Foi um Gol quadrado 88 a álcool. E aquele Gol quadrado 88 a álcool, ele vazava óleo do motor, ele pingava óleo. E eu, ao invés de resolver o vazamento, eu ficava limpando um concreto velho de madeira, um concreto velho que tinha ao lado da casa de madeira que eu fiz para colocar o carro em cima. E ao invés de resolver o vazamento, eu ficava limpando o chão. E muitas vezes o problema das pessoas é isso. Elas não resolvem o vazamento, elas só ficam limpando o chão. Elas só ficam pedindo desculpa de um comportamento inadequado no casamento. Elas só ficam buscando resolver uma demanda que ela deveria ter resolvido antes, quando aquilo se manifesta de uma forma que muitas vezes não há mais o que fazer na vida, na empresa. Então não basta eu secar a lágrima, eu preciso resolver o motivo do choro. Se eu choro hoje por uma condição e eu seco a lágrima, na semana que vem eu choro de novo pela mesma condição e eu seco a lágrima. E na próxima semana eu choro de novo pela mesma condição e eu seco a lágrima, mas eu não resolvo o motivo do choro. E se eu não resolver o motivo do choro, o problema persiste. E isso eu vejo nas empresas.
eles não resolvem o problema do departamento comercial, eles só secam a lágrima. Eles não resolvem o problema de gestão, eles secam a lágrima. E isso, o que eu aprendi na minha vida desde os 8 anos, foi a resolver o motivo do choro. E não apenas secar a lágrima que precisa ser seca. Muito bem. E você tem transformado a vida de muitas pessoas, né? Nas suas palestras, empreendedores. Né? Como é que funciona toda essa parte do neurotrainer? É um treinamento que você vai você já disse aí, vai na empresa, treina, tem mentoria online. Como é que funciona essa parte? E o que é a neurociência? Explica aí um pouco mais profundamente. O comportamento humano, ele se dá com base na atividade cerebral. Se eu for pensar a neurociência aplicada aos negócios, que é dentro dessa via que eu trabalho, eu tenho que pensar o quê? Todo comportamento, ele se dá com base em uma atividade cerebral. Isso é a base do entendimento da neurociência aplicada aos negócios. Então, sempre, todo comportamento se dá com base na atividade desencadeada no cérebro. Os meus comportamentos, eles não se dão com base no conhecimento que eu tenho, mas com base na atividade desencadeada no cérebro. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o que eu faço, hoje eu sou um dos trainers em maior atuação no Brasil disparado, com segurança total. Um dos trainers em maior atuação no Brasil. Faço em média 400 falas, 400 eventos por ano, e não são palestras gratuitas. No início da minha carreira eu fiz muita coisa gratuita. Esses são eventos pagos por empresas, por negócios. Quantas palestras gratuitas deve um palestrante começar a fazer para poder começar a cobrar? Quando eu comecei, em 2013, eu trabalhei 8 anos no ramo de telecomunicação. Eu nunca fui como funcionário. Eu tinha um CNPJ que representava outra empresa. Então era um braço de uma empresa. E aí em 2013 eu comecei a fazer o que eu faço. Quando essa jornada começou, no início, se a pessoa dissesse assim, eu preciso de um trabalho na minha empresa aqui, só que a gente está sem caixa. Imagina, eu vou lá e faço. Hoje eu tenho a Fundação Felipe Borba, que eu faço muitas ações sociais gratuitas para pessoas que buscam desenvolvimento e não têm condição para isso. Que é um compromisso que eu tenho com Deus. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então eu digo que muitas das transformações que acontecem, não sou eu quem transforma a pessoa. É através de mim. Porque é por meio das palavras que Deus e a ciência se manifestam na vida daquele que busca transformação e renovação. Eu vejo como um caminho, como um instrumento de transformação e renovação na vida das pessoas. O nome do meu pai é João e eu nasci em 10/10. Em João 10:10 diz, quero que terás vida e vida em abundância. E tudo que for diferente de abundância é uma disfunção. E precisa ser tratada essa disfunção. Isso é neurociência. É quando você percebe que há uma disfunção no que eu sou capaz em relação ao meu comportamento. Então, se eu trago, conectando todos esses pontos agora, o meu exemplo, eu era tímido, inseguro, baixa autoestima e medo de falar em público. Então eu tinha esses 4 elementos. Você foi uma pessoa, uma das melhores palestras que eu vi lá, e você era uma pessoa tímida. Eu era não só tímido, eu era tímido, inseguro, baixa autoestima, medo de falar em público. E quando é que você viu que tinha essa capacidade? Como é que você desenvolveu isso? Eu recebi um convite para falar na empresa que eu trabalhava sobre o que eu estava fazendo para ter um volume tão expressivo de vendas em um momento que os meus pares não conseguiam alcançar esse mesmo volume de vendas, alguns em regiões de vendas com uma prosperidade, uma probabilidade de crescimento maior. E o que eu estava fazendo? E eu lembro que o convite era seria em uma sexta-feira de manhã, e eu recebi o convite em uma quarta-feira da semana anterior. Eu passei 10 dias quase sem dormir, pensando o que eu ia falar, porque eu era bom para conversar com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas. O problema é quando começava a chegar a quarta. Isso eu vejo claramente pelas experiências que eu vivi. Porque a nossa infância, ela não fica na infância. Ela é a nossa base comportamental por toda a vida.
E se eu não ressignifico? Por exemplo, no meu treinamento de comunicação oratória, chama The Big Voice, é um dos braços do projeto. O The Big Voice é onde eu mostro para as pessoas como comunicar em alto nível. E lá nós trabalhamos 5 aspectos para ter essa ruptura de bloqueios emocionais inconscientes que geram essa resistência emocional. Então eu coloco as pessoas de uma rota de reinterpretação a partir de 5 passos: exposição controlada, ambiente seguro, autoconhecimento, desenvolvimento emocional e dessensibilização. Aí elas começam a passar pelo mesmo processo que eu passei para romper. E aí o que aconteceu naquele dia que eu recebi o convite, eu tremi. Foi muito tenso. E quando eu cheguei no dia da fala, naquela sexta-feira, eu estava em pânico, inseguro, com medo. Só que eu não tinha escolha, eu precisava falar. E era 1 hora a fala. Eu imagino que 15 minutos eu falei tudo que eu sabia, no sentido técnico. E depois, por 45 minutos, eu falei com o coração. Eu falei sobre a minha experiência de vida, eu falei sobre a infância pobre, que lá eu ainda vivia com muitas dificuldades. Então, quando eu falei sobre isso e concluí a minha palestra 1 hora depois, eu fui aplaudido em pé. E ali eu entendi. A caverna que eu temia entrar escondia o tesouro que eu procurava. Uau! Aquele dia eu senti, eu posso fazer isso da minha vida. Ainda que eu não tinha metodologia, eu não conhecia o caminho, mas eu sabia que o caminho era o conhecimento, era a educação. A Bíblia, em Provérbios, ela fala que... A Bíblia é uma coisa que acompanha desde a minha infância, que vem de casa. E em Provérbios fala: busque a sabedoria, porque ela vale mais do que o ouro, e o discernimento, porque ele vale mais do que a prata. O Benjamin Franklin, ele dizia: esvazie o seu bolso no seu conhecimento, e o seu conhecimento multiplicará e encherá o seu bolso. E aí o que eu fiz? Naquele momento, eu percebi que eu precisava me desenvolver em comunicação. Então, quando esse Felipe aqui... Porque os problemas do Felipe do presente é o Felipe do passado. E os problemas do Felipe do futuro é o Felipe do presente. É quase que uma previsibilidade com base no comportamento presente. E então, lá naquela fase que eu era tímido, inseguro, baixa autoestima e medo de falar em público, eu precisei passar por uma tríade, obviamente com base em metodologia, só que lá eu não tinha metodologia, eu construí a metodologia e que hoje já ajudou milhares de pessoas a romper essa barreira da comunicação, que é um dos grandes diferenciais de um líder de sucesso, comunicar de forma assertiva. E aí o que aconteceu? O meu cérebro, quando eu tinha que falar em público no passado, eu tinha um conhecimento para compartilhar. E aí quando eu ia lá e compartilhava, eu terminava a minha fala, eu voltava, sentava no meu lugar e eu dizia: Márcio, cara, me deu um branco. Esqueci de falar o principal. Eu nem lembro o que falei. E eu não conseguia ter desempenho. Só que o conhecimento eu tinha, então tem alguma coisa de errado acontecendo se eu tenho conhecimento. Por que quando eu pegava um microfone eu não conseguia fluir naturalmente? Por que isso acontece? Porque a atividade cerebral desencadeada estava relacionada à luta ou fuga. Então a base da neurociência é isso. O comportamento humano nunca se dá com base no conhecimento que eu tenho, mas na atividade cerebral desencadeada naquele momento. Então, no passado, quando eu tinha essa insegurança, acontecia um fenômeno chamado sequestro da amígdala. Então, quando eu estava... mas eu tenho medo de falar em público. Não, você não tem medo de falar em público. Você tem medo da exposição social. Você tem medo do julgamento, do que vão pensar. Você tem medo da rejeição devido a uma experiência negativa vivida no passado. Por isso que nós implementamos uma dessensibilização para reconstruir uma rota de reinterpretação cerebral. Isso não é crença, isso é engrama neural. E se eu não romper com esses engramas neurais, construindo um novo fluxo bioquímico no meu cérebro diante daquela circunstância, eu nunca resolverei esse problema. Então, o mesmo Felipe que no passado, o cérebro dele, quando estava diante de um público, ele ativava a amígdala cerebral, que ativava o sistema nervoso simpático e liberava osteocalcina, cortisol, adrenalina, norepinefrina. A pupila dilatava, o fluxo de sangue diminuía no córtex pré-frontal e aumentava nos membros inferiores com o intuito de correr. E aí o que isso gera? Uma dificuldade de acesso ao córtex pré-frontal que nós falamos antes.
CPF, córtex pré-frontal, responsável por raciocínio lógico, pensamento sistêmico, tomada de decisão, atenção e criatividade. Então eu não tinha isso na hora de comunicar. E a partir do desenvolvimento disso, o que eu fui mudando? A atividade do meu cérebro diante dessa condição. E o mesmo Felipe que no passado tinha uma atividade cerebral de luta ou fuga, hoje quando ele está diante de um auditório lotado, porque eu falo em treinamentos para 20 pessoas, eu falo para treinamentos com 50 pessoas, eu falo para 1.000 pessoas, 2.000, 5.000. A Escola do Sucesso, que foi o meu primeiro treinamento, que já faz mais de 10 anos, ela está na turma da gravação desse podcast, na turma 162. Poucos treinamentos no mundo ultrapassaram a marca de 150 turmas. E a Escola do Sucesso é um deles, porque eu consegui fazer o quê? Me desenvolver para mudar a atividade do meu cérebro quando diante dessa circunstância. Quais foram alguns exercícios que você poderia falar aqui sobre esse desenvolvimento? O cérebro de uma pessoa que ela é introvertida, introspectiva, essa introspecção, essa introversão, ela não está ali por acaso. Em algum nível a pessoa passou por alguma circunstância que naquela momento do fato ela não sabia lidar com aquilo e desencadeou um bloqueio emocional inconsciente, uma resistência. Então a pessoa ela se vê incapaz de performar quando diante daquilo devido à experiência negativa do passado. Então um exercício base para isso é eu construir uma exposição controlada em um ambiente seguro. Se eu construo uma exposição controlada em um ambiente seguro, eu começo aos poucos dessensibilizar. Então o meu treinamento de comunicação, a pessoa tem um módulo inteiro só para trabalhar o lado emocional. E o entendimento disso, depois ela começa a passar por um processo de exposição controlada para um pequeno grupo, dentro de uma estrutura correta. E ela vai passando de fase, até que chega no momento que ela começa a entender sobre os segredos dos grandes comunicadores mundiais. Qual é a estrutura de comunicação que leva as pessoas a acessar o coração e não apenas a mente? E ali ela começa a romper, quando ela percebe que é possível. Então, o medo, ele é muito mais mental do que real em relação à comunicação. Realmente, assim, tem pessoas que travam, né? Que chega assim no meio de público, trava, até trava os músculos e não consegue falar. Ou acho que foi você que falou que começava a tremer no microfone, né? Quando que a pessoa pode fazer? É esse treinamento? Como é que é a forma? É um processo, não é um ponto de chegada. É um caminho. Então, ela precisa passar por 5 etapas. Ela precisa de um ambiente seguro, porque você não aprende a nadar quando está se afogando. Quando está se afogando, você só quer sair dali. Então, a pessoa ela precisa de uma exposição controlada. Ela vai ter que ir para o campo de batalha, não tem outro caminho. Ela tem que socializar com as pessoas. Ela precisa, porque a atividade do cérebro de quem é introvertido é diferente da atividade do cérebro de quem é extrovertido. Então a introversão é um traço que gera uma personalidade devido a experiências vividas. A habilidade de comunicação, ela não é um dom. Eu digo que dom, nós temos um, que é o dom de amar. Esse é o dom que Deus nos deu, o dom de amar. Esse é o dom que nós temos, é o número 1, é o dom de amar. Todo o resto é habilidade. Comunicação é habilidade, ela pode ser desenvolvida. No meu treinamento eu coloco o antes e o depois, como eu era e o que aconteceu depois de entender essa metodologia. Mas, por exemplo, faz sentido a pessoa, vamos supor, a pessoa é tímida, a pessoa trava. A pessoa deve continuar nesse step e falar assim, não é para mim, não quero, estou bem assim? Ou uma coisa que realmente a pessoa deve passar esse step e falar assim, não, mesmo que eu gosto de ser assim, no meu cantinho, ninguém me chateia, eu gosto de ficar assim, ou ela deve falar, não, eu tenho que passar esse step, eu tenho que aprender a ser assim, porque o tem é muito forte, né? Não, deixa, às vezes o marido é a mulher, né? O marido
é extrovertida, a mulher travou. Então, até que ponto a pessoa deve dar espaço ou não? O que você aconselha? Quando você fala de relacionamento, não é o amor que sustenta uma relação. É a forma de se relacionar que sustenta o amor. Em um relacionamento, se você fizer durante tudo que fez no início, não terá fim. Então, houve algumas ações no relacionamento no início que, quando se mantiveram, que paixão é um estado de demência temporária. Passa. O maior erro dos casais é a perda da manutenção. Então, quando ao longo da vida a pessoa ela continua executando aqueles comportamentos oriundos do que conectou com a outra pessoa, ela mantém a relação saudável. Os meus avós, eles fizeram 50 anos de casados. E eu lembro de um episódio que um tio perguntou para o meu avô, quando eles fizeram 50 anos de casado, como é que se aguentou ela todos esses anos? E ele respondeu, é porque eu aprendi a olhar para ela durante a vida igual eu olhei pela primeira vez. Então o ser humano, quando ele quer romper essa barreira, primeiro ele tem que saber pedir ajuda. Quando eu reconheço as minhas vulnerabilidades, eu aumento as minhas forças. Algumas vezes a pessoa precisa buscar intervenção psicológica, psicologia, para trabalhar aquela crença central que desencadeia aquele comportamento. Literalmente, fazer terapia. Eu digo que as pessoas precisariam de um psicólogo para não precisar do psicólogo. É muito importante ela ter um profissional da área da psicologia para conversar, para ter orientações. Então, quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu aumento as minhas forças. Então, a pessoa ela tem que enfrentar o medo, e eu usei a mesma expressão que você, só que do modo correto. Porque quando eu e a Jordana tomamos a decisão de fazer 12 viagens por ano, tirar 12 férias por ano, fazer em torno de 5 viagens internacionais e em torno de umas 7 viagens nacionais. E aí, agora, como a realização de um grande sonho aconteceu, procriei a espécie, e aí vou ser pai. Esse ano, a última viagem internacional, ela não acontecerá por conta dessa bênção que Deus nos concedeu. Parabéns. Obrigado. E aí, quando eu me emociono, porque era um projeto muito importante para a nossa vida. Então, nós fomos para a primeira viagem, que era a viagem para o Peru. E teve um momento que nós pegamos um trem para ir em um dos lugares que nós íamos visitar. E nos orientaram que era em torno de uns 10 minutos dali até o local. E ele andou e andou e andou e estava dando mais e mais e mais tempo. E aí eu disse, mas será que nós não estamos no trem errado? E aí a Jordana disse, então talvez vamos descer uns 5 trem para uma próxima estação e ali nós nos orientamos. Se estávamos no trem certo, logo pegamos o próximo e seguimos. Ou se não, nós pegamos o trem para voltar. E aí eu disse, bom, mas não é melhor a gente continuar mais um pouco? E ela, não. Porque quando você está no trem errado, mais caro será voltar para casa quanto mais você anda. Uau! Então, se a pessoa ela está no trem errado, ou seja, eu quero prosperar por meio da comunicação, que é fundamental. Mas eu estou no trem errado. Eu não estou indo para prosperar, estou fugindo da comunicação. O que eu preciso? Parar, descer, refletir, me desenvolver. Porque o medo é o que impede a vida de acontecer. Se o medo é o que impede a vida de acontecer, se eu implemento uma energia oposta, que é a coragem ou a fé, é onde a vida acontece. É onde a vida se manifesta. Então o medo é como uma areia movediça. Quanto mais eu fico nele, mais eu afundo. Então eu preciso ter consciência que é me desenvolvendo e não fugindo. Não há liberdade na fuga. Quanto mais eu tento fugir de alguma coisa, mais ela exerce força. E hoje há vasta literatura científica nos mostrando claramente aonde uma pessoa pode chegar se ela tem habilidade de comunicação,
comparado com onde ela pode chegar se ela não tem habilidade de comunicação. Então, uma pessoa que tem habilidade de comunicação, ela pode alcançar resultados 2, 3, 4, 5 vezes maiores do que ela mesma alcançaria sem habilidade de comunicação. Então, o que eu preciso ter consciência? Muitas pessoas, elas já conseguiram romper esse medo e hoje comunicam de uma forma assertiva. Você deve ter percebido que propositalmente na minha palestra eu não utilizei nenhum slide. Exato. Eu por acaso também fiz um slide, mas eu acabei por não usar. Porque me entreguei e vou falar que foi a primeira palestra que eu fiz. Foi sensacional, parabéns. Foi a primeira palestra que eu Legal. fiz. Estava me preparando para esse momento. Esse momento chegou, oportunidade da Ana, e entender o que eu poderia colocar nesses anos todos que eu estou fora do Brasil. Então, coloquei um pouco do meu conhecimento. Ou se a minha primeira palestra começasse assim... Eu não falei para ninguém lá, mas foi a primeira. Legal. E eu busquei concentrar... se você observar assim, qual que é o segredo das grandes apresentações? Não sei. Elas nunca aconteceram antes e nunca acontecerão novamente. Existe uma estratégia de comunicação com histórias neuroassociativas, metáforas e analogias que conectam com o conteúdo e ativam as áreas límbicas do cérebro das pessoas, que aumentam o poder de conexão e concentração com a mensagem e fazem elas viajar naquilo que você está transmitindo a elas, transformando as suas palavras em persuasão, contratos, negócio, dinheiro, influência, para que elas façam aquilo que você está propondo. Por isso que eu sempre digo, nunca negocie seus valores, porque você vai precisar deles ali na frente. Sempre seja honesto, correto e verdadeiro, porque entender essa técnica que eu ensino da Big Voice transforma a carreira das pessoas, que foi aquilo que você viu ao vivo na palestra. Maravilha. Privilégio. Olha, a gente está com o tempo já aqui passado um pouco. Eu queria estar aqui mais uma hora com você falando e peço a Deus que um dia possa ter mais essa oportunidade de estarmos mais tempo junto, eu poder ir nos seus treinamentos, poder ir, né, nas suas palestras lá no Brasil e pelo mundo, você poder vir mais vezes aqui e a gente poder estar mais tempo. Então a gente vai estar com certeza em contato, mesmo estando no Brasil. Hoje em dia está tudo mais fácil devido ao digital. Perfeito. Eu queria encerrar com 2 coisas. Uma, eu queria que você deixasse aqui, que você é uma pessoa de muitas frases impactantes e bonitas e que toca nas pessoas. Eu queria que você me falasse, não precisa explicá-las, se você, né, porque não temos muito tempo, mas eu queria que você deixasse aqui 10 frases que vai vir na sua cabeça que pode sempre passar uma mensagem positiva e impactante para as pessoas. 10 frases? Eu sei que você tem 1000. Esse cara é um gênio. Bom, vamos lá então. Primeira frase. Alcança a riqueza aquele que alcança um padrão mental de riqueza. Segunda frase, é um princípio bíblico. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Terceira frase, inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações. Quarta frase, não importa para onde esse caminho está te levando, desfrute do caminho porque ele tem algo a te ensinar. E o conhecimento é a distância entre tudo. Quinta frase. Desenvolvimento emocional é a resposta, não importa a pergunta. Sexta frase. Do berço ao túmulo, você será governado pelas suas emoções. Sexta frase. Uma empresa, ela é tão forte quanto as pessoas que a lideram. Oitava frase. Tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. Nunca aceite críticas de pessoas que nunca construíram nada dentro do que você busca. Nona frase. A mentalidade, ela é como um combustível. Se ele for acionado, ele pode construir resultados, caminhos. Um combustível sem ação é uma estagnação. 10ª frase. Quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada.
Quem não tem nada e tem Deus, é só questão de tempo para ter tudo. Uau! Querem saber o significativo, querem saber a resposta de todas essas frases? Segue o Felipe, acompanha o material que ele tem disponível para você e com certeza você vai ter a resposta de todas essas frases. Muito bom. Felipe, agora é o último pergunta, que é a pergunta que a gente finaliza aqui. O que é o código do sucesso para você? Renúncia. Você está diante de um prato de salada e um bolo. Você tem capacidade de renunciar o bolo pela salada. Você está diante de um auditório lotado, precisa de desenvolvimento para isso, obviamente, mas você está diante de um auditório lotado e você está diante da oportunidade de falar ou não. Renuncie o medo com desenvolvimento, obviamente. A renúncia é o principal código do sucesso. A capacidade de renunciar. Renunciar ao medo. Quando você renuncia, você está deixando de fazer o que é errado. O mundo, ele é um oceano de oportunidades. Ou você aprende a nadar ou morre afogado. Todas as vezes que eu estou renunciando o mal pelo bem, eu estou construindo. E enquanto o bem existir, o mal tem cura. Com segurança total, o principal código do sucesso chama renúncia. O quanto eu renuncio de tantas possibilidades por uma coisa. Nem todos os caminhos levam a Deus, nem todos os caminhos levam à prosperidade. Porque não é sobre a roupa que eu uso, é sobre a vida que eu levo com a roupa que eu uso. Não é sobre o relógio que eu tenho, é sobre a vida que eu levo com o relógio que eu tenho. Não é sobre o carro que eu dirijo, é sobre a vida que eu levo com o carro que eu dirijo. Não é sobre a casa que eu moro, é sobre a vida que eu levo na casa que eu moro. Isso é o que determina no final de tudo, porque no final dessa vida nós só levamos uma muda de roupa e nem somos nós quem escolhemos. Qual é o oposto da morte? A vida. O nascimento. A vida é o que acontece entre o nascimento e a morte. E é aí que nós precisamos nos aproximarmos de Deus, valorizarmos os relacionamentos, termos experiências significativas na vida, porque é isso que no final das contas realmente importa. Porque um dia você tomará o último café com o seu pai. Um dia você tomará o último chá com a sua mãe. Um dia você dará o último abraço na sua esposa. Um dia você dará o último beijo no seu filho. Um dia você dará um último abraço em um amigo. E que esse dia demore. Mas um dia nós seremos uma última memória. É isso. Poderia estar aqui mais 2 horas, que é 2 horas de puro conhecimento. Muita gratidão por aceitar o nosso convite e seja sempre bem-vindo aqui em Dubai, seja sempre bem-vindo em qualquer lugar do mundo que eu esteja e de coração, muito grato por esse momento aqui, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Pessoal, foi um prazer. Fala. Foi um prazer e eu agradeço o convite, eu fico muito feliz de estar aqui e o quanto é possível ativar o sistema elétrico do cérebro das pessoas para que elas realmente se movimentem na vida delas e o teu espaço aqui é um caminho para isso. Parabéns pelo trabalho. Está sendo incrível esses dias aqui em Dubai. Agradeço imenso. Obrigado pela confiança e seja sempre bem-vindo. Pessoal, encerramos aqui mais um podcast. Vejam esse podcast, volta atrás, vê 2 vezes, 3 vezes que está aqui muito conhecimento. E muito obrigado por acompanhar nosso canal e compartilhar todo esse conhecimento que temos por aqui. Seguem o Felipe, segue o trabalho dele, com certeza vocês não vão se arrepender. Tem aí muito a entregar. Obrigado. Valeu, Felipe. Valeu.